gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Podeis assentar. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Não imaginava que estaria aqui neste ano de 2025, participando desta Santa Ceia aqui nesta amada igreja e principalmente revendo nossos tios, presbítero Marcelo, Manquênia, e também conhecendo aqui o pastor Miguel, todos esses obreiros, a toda esta igreja. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Mas, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor, lá na primeira carta de João, lá em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo 2. Peço que a igreja fique em pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, o versículo 1 a seguir. Todos acharam? Amém? Leiamos. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amém? Podeis assentar. Estaremos falando nesta noite, mais especificamente, sobre este versículo de número 6, que fala, quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Quando nós falamos da ceia do Senhor, quando nós falamos de participar da ceia do Senhor, logo vem à nossa memória o que Paulo nos ensina ali em 1 Coríntios, que devemos relembrar o corpo de Cristo e ceiarmos em memória dele. Ou seja, lembrarmos principalmente que ele sofreu por mim, por você, que ele carregou a cruz por mim, por você, como acabamos de cantar, que ele foi chicoteado, que ele foi crucificado, que ele recebeu uma coroa de espinhos e que ele sofreu muito por todos nós, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós, quando falamos de ceia, não pensamos muito sobre os passos que Jesus teve que caminhar, os passos que Jesus teve que andar para chegar até esse sofrimento. O quanto ele teve que abdicar, quem sabe, do seu trono, de toda a sua majestade, de toda a sua glória, para se fazer como humano que somos, para sofrer algo que talvez nem ele pensasse ou imaginasse o quanto sofreria, mas mesmo conhecendo que não seria fácil, Jesus passou por tudo aquilo ali. E se nós fôssemos intitular a nossa mensagem nesta noite, seria baseado justamente em um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Quantos aqui já leram este livro? Poucas pessoas. E eu quero que você, nesse mês de dezembro, depois deste culto, amanhã, quem sabe, ou durante esta semana, compre esse livro, leia este livro. Eu não vou entrar muito no livro, mas ele vai servir de base para a gente entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta noite. Nós sabemos que seguir a Jesus não é um título que nós carregamos,
mas é um caminho que nós percorremos porque a Bíblia nos diz que Jesus é o caminho. É Ele que nos conduz à vitória, é Ele que nos conduz a tudo aquilo que Ele tem de propósito, ou melhor, a tudo aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. É Ele que nos leva à salvação, é Ele que nos leva à libertação, é Ele que nos leva ao milagre, é Ele que nos leva a ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de contentamento. E neste livro ao qual eu falei, Charles Shelton era um pastor, e ele conta que aquela igreja a qual ele dirigia começou a ser impactada pela palavra de Deus, porque ele montou um estudo em que ele começou a ensinar para aquela igreja que tudo aquilo que eles fossem fazer, eles deveriam imaginar e se perguntar: será que Jesus faria o mesmo se estivesse no meu lugar? Será que Jesus, ele tomaria esta atitude se ele estivesse no meu lugar? Será que Jesus iria murmurar ou ele iria orar em uma situação como esta que estou passando? E a partir daquilo ali, vários irmãos daquela igreja começaram a ter uma vida mais de intimidade com Deus, uma vida de mais propósitos com Deus, porque eles passaram a entender que nem tudo é da forma como nós queremos, mas sim da forma como Deus quer para as nossas vidas. E nesta noite nós vamos entender, nesta manhã, nós vamos entender que Deus, Ele quer que nós realizamos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas vai haver momentos nas nossas vidas que nós, quem sabe, vamos pensar em retroceder, nós vamos pensar em que o caminho que estamos trilhando não é o caminho que Deus quer, porque as circunstâncias da vida, o momento da vida, vai nos transparecer que aquilo que estamos passando, não estamos no caminho certo. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Espírito Santo de Deus, Ele te sonda, o Jesus, Ele te conhece, Ele sabe o que você está passando. E eu estou aqui nesta manhã para te dizer que sim, Ele é contigo, mas Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele, Ele quer que você tenha mais a proximidade com Ele, Ele quer que você busque mais a Ele, e melhor do que isso, Ele quer que você entregue para Ele todos os teus planos. Porque os nossos planos, muitas das vezes, eles são enganosos. Os nossos planos, muitas das vezes, eles não nos trazem a paz ou a alegria que nós queremos. Mas os planos de Deus, sim, Ele traz calmaria para os nossos corações. Ele traz conforto para os nossos corações. Ele traz paz para as nossas almas. Por quê? Porque Deus, Ele é nos nossos planos, quando estamos no centro da sua vontade. Então o nosso desafio não é nós pensarmos apenas sobre Jesus, mas agir como Jesus agiria. Isso no nosso trabalho, isso na nossa casa, lá na escola, na faculdade, na nossa vida social, na nossa vizinhança, aqui na igreja, em momentos que nós talvez, pessoas mais um pouco sanguíneas, mais enérgicas, quem sabe tomaria uma atitude tão brusca, tão drástica, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, automaticamente o Espírito Santo nos acusa e fala: ei, mas e se fosse o meu filho, será que ele faria a mesma coisa? Se você se diz que é meu filho, você tem que fazer desta forma. Talvez seguir os passos de Jesus, o mais importante do que tudo isso e viver os planos de Deus, em primeiro lugar, é nós obedecermos ao Senhor. É por isso que lá em Mateus capítulo 26, o versículo 39 diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. O hino que nós acabamos de cantar fala sobre Jesus no Getsemane. E Jesus, ele sabia que aquela cruz que ele estava para carregar, aquela cruz que ele estava para levar ao Calvário, seria uma cruz dolorosa, seria uma cruz que, quem sabe, ele sozinho, e nós sabemos que a Bíblia fala sobre isso, ele não conseguiu carregar, ele precisou de alguém para lhe ajudar a levar aquela cruz.
E muitas das vezes, na nossa vida cristã, é desta forma que acontece conosco. Há sofrimentos, há angústias, há dificuldades que só nós podemos carregar. Nós não temos parentes, nós não temos amigos, quem sabe que naquele momento poderá nos ajudar. Mas existe um diante de Deus, o Pai, que é o Filho, o Espírito Santo, que pode pegar no colo as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades e nos dizer: filho, eu estou contigo, não desista, não desanimes, porque a vitória tua é maior. Continue obedecendo, trilhando os meus caminhos, porque eu sou contigo. Obedecermos a Deus, quem sabe, é muito custoso. Obedecermos ao Senhor, às vezes parece que é muito difícil, porque nós temos que, às vezes, nos abdicar daquilo que, às vezes, nós mais amamos. Nós vemos pessoas que vão para a missão e elas abdicam e deixam de lado a sua família. Em outros países, muitos abandonam a sua profissão. Já vi história de pastores que eram médicos e deixaram a sua profissão, a medicina, ali no Brasil, e foram fazer missão na África. Isso é muito mais do que amor, irmãos. Isso é obedecer o chamado do Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, qual é o chamado que Deus tem e Deus fez na tua vida neste ano de 2025? Nós estamos no último mês do ano de 2025. Tudo isso aqui que nós vivenciamos, estou aqui há praticamente menos de 24 horas, né? E eu vi que realmente aqui o lugar é diferente, é outra visão referente ao Brasil. É a primeira vez que venho visitar a Europa, Portugal, e eu sei que aqui é tudo diferente. E creio que a maioria que é brasileiro, quando sai do seu país, vem para cá em busca de uma vida melhor, de algo melhor, de ter, sim, bens materiais, de conseguir viver uma vida tranquila, que às vezes no Brasil é muito mais difícil. Mas muito mais importante do que isso é nós vivenciarmos o chamado de Deus nas nossas vidas. Muito mais importante do que isso é dizer: Senhor, eu sei que não está sendo fácil, mas eu sei que é isso que o Senhor tem para mim. Estou aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. E é isso que Jesus fez. Eu tenho algo comigo que Deus, antes de enviar Jesus, isso é um pensamento meu, isso não está na Bíblia. Penso eu que Deus chamou Jesus e falou: ó, filho, não sei se Jesus chora, Deus chora, né? Mas imagina Deus chorando assim e falando: ô meu filho, você é o único filho que eu tenho. Eu fui inventar de criar um povo lá naquela terra. Estou aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não sei o que eu vi naquele povo, mas acho aquele povo tão bonitinho, rapaz. Aquele povo é tão gente boa, só que aquele povo não me obedece. E eu já fiz de tudo, fiz uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, já fiz de tudo que eu tinha que fazer, e não sei mais o que eu faço. Tá bom, pai, mas onde o senhor quer chegar com isso? Eu vou ter que te mandar para lá. Mas pai, como? Eu vou te transformar em humano, você vai nascer de uma virgem e você vai ter que morrer por aquele povo lá, é o único jeito. Acho que se você morrer, aquele povo vai tomar jeito, vai tomar vergonha na cara, né? E imagine só, aí Jesus vem, morre, faz tudo isso, e a gente nem aí para ele. A gente nem um pouco preocupado com tudo isso. Sim, nós lembramos dele quando nós estamos sofrendo, né? A gente lembra quando a gente está passando angústia, dificuldade, né? Aí estamos aqui longe, quem sabe, dos parentes, dos amigos, aí a gente, Jesus existe, verdade, deixa eu buscar, deixa eu falar o que a Bíblia diz, né? Vou lá no meu quarto agora eu vou orar um pouquinho, fechar minha porta, vou fechar minha janela, e agora sim eu vou buscar ter uma intimidade com ele. Mas não é muito mais fácil nós termos uma intimidade contínua com ele, do que nós só buscarmos ele quando nós precisamos? Eu creio que aqui na igreja tem sim pessoas que são amigas, que vão, visitam uma casa do outro, quem sabe, sai para comer, sai para passear. E não é gostoso isso? Você tem aquela amizade, você pode contar, você pega o telefone, liga para ela a hora que você precisa. E Jesus é a mesma coisa. Ele está tão pertinho, ele está tão próximo de nós. Mas essa palavra é para mim também, tá? Às vezes no ano de 2025 nós ficamos para lá e para cá, e corre, e vai, e liga para um, liga para outro, meu Deus do céu.
E a cama está lá esperando só a gente ajoelhar, colocar o rosto no pó. E Jesus assim, oh meu Deus do céu, oh Pai, eu morri, mas não tem jeito não. Olha aquele sujeito sofrendo lá, ó. Ele não sabe que eu sou o que morreu por ele. Então, nesta manhã, nós devemos entender que obedecer é sim recusar aquelas propostas que parecem tão importantes, tão interessantes, mas que aos nossos olhos, elas vão assim deixar os nossos olhos arregalados, vai bater forte o nosso coração. Mas a Bíblia mesmo nos diz que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E aí, o que nós devemos fazer então, Abdiel? Aí você deve orar a Deus e falar, Senhor, é da tua vontade. Isso que estão me oferecendo parece ser tão bom, Pai. É lá no trabalho, sei lá, né? Uma coisa que às vezes parece ser tão importante, mas que lá no fundo vai ser um fim que vai te afastar, quem sabe, da presença de Deus. Quem sabe lá no fundo vai ser algo que não vai te trazer benefício algum, e às vezes Deus quer te dar um livramento e você não está enxergando. Então, obedecer a Deus é nós mudarmos a nossa forma de trabalhar na nossa vida, ou até mesmo é sim nós perdermos a oportunidade de coisas que aos olhos humanos parece ser tão grande, mas que aos olhos espirituais não vai trazer sequer um benefício para as nossas vidas. Então, obedecer a Jesus é nós confiarmos que a vontade de Deus, ela é melhor, mesmo quando não parece para nós. Seguir os passos de Jesus é nós vivermos em amor prático. E o texto em que nós lemos, nós vamos ver que no versículo 5, se você estiver com a sua Bíblia aberta, diz assim: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E o salmista nos diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isso mesmo que está dizendo aqui nesta carta. E quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós vivenciamos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados ao amor de Deus. E quando nós estamos dentro do amor de Deus, quando nós temos o amor de Deus nas nossas vidas, nós vivenciamos esse amor, nós seguimos esse amor. Por quê? Porque nós sabemos que sem esse amor, nós não somos nada. Lá em Lucas capítulo 22, nós vemos que a Santa Ceia foi instituída. Jesus reúne os discípulos e ali convida-os para participar da ceia do Senhor. Mas antes de tudo isso, Jesus nos ensina que o amor, ele não é só de palavras. Tem muitos que dizem que Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, Jesus estava ali mostrando um ato de humildade. Jesus estava se humilhando aos pés dos discípulos. Jesus precisava se humilhar aos pés dos discípulos? Jesus não precisava. Jesus, ele já tinha mostrado em toda a sua caminhada como obreiro que ele era, e em toda a sua vida ministerial que ele estava vivenciando, o tanto que ele era humilde, sendo que os discípulos sabiam quem ele era. Ao ponto que aquele ato de Jesus, lavar os pés dos discípulos, nada mais, nada menos era Jesus mostrando o amor que ele tinha por eles. Eu amo tanto vocês que, mesmo sabendo que nesta mesa tem um que vai me trair, eu vou lavar os pés de todos vocês. Mesmo sabendo que tem um aqui que eu tentei recuperar a alma dele se perdeu, mas eu estou mostrando o amor por ele. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes aquela pessoa está te acusando, está te maltratando, está desfazendo de você, não está te considerando, mas ame aquela pessoa, cuide dela, ore por ela, interceda pela vida dela, porque maior é o Deus que está na tua vida. Esse ato de amor que você vai transmitir para aquela pessoa vai ser um ato que vai salvar a vida daquela pessoa. Vai ser um ato que vai recuperar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai se sentir constrangida, não vai entender o que está acontecendo. Vai falar, mas olha só, eu só maltrato aquela pessoa, rapaz, e mesmo assim ele ainda cuida de mim, vem, me abraça, me trata bem. Mas sabe por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus é na tua vida. Nós não fazemos isso. Se dependesse de nós mesmos, nós não seríamos assim. Mas o amor de Deus que habita em nós, ele faz isso nas nossas vidas.
Mas amar não é somente de um para com o outro. Amar é nós se envolvermos. E amar é nós sairmos da nossa zona de conforto. Amar é nós investirmos tempo e nós investirmos recursos na obra do Senhor. Amar é nós se dedicarmos e debruçarmos na obra do Senhor. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia, no trabalho, nos estudos, em tudo aquilo que nós fazemos durante esse ano de 2025, talvez quando foi do ano de 2024 para 2025, você se comprometeu com o Senhor e falou: Senhor, esse ano de 2025 eu vou mais na tua casa, eu vou buscar mais a tua presença, eu vou orar mais, eu vou ler mais a tua palavra. Mas talvez está chegando o final do ano e você colocou a mão na consciência e falou: Senhor, eu não cumpri quase nada daquilo que eu te prometi. Mas que neste final de ano e no próximo ano você não prometa nada. Mas se você se comprometa a fazer aquilo que às vezes é tão simples, mas nós colocamos dificuldades. Nós temos total alegria e ânimo para acordar, tomar o nosso café, mas muitas das vezes nós não temos ânimo e coragem de pegar a Bíblia e ler apenas um capítulo antes de sairmos para o nosso trabalho. Nós temos coragem de ficar assistindo, quem sabe, Netflix até altas horas, mas nós não nos ajoelhamos ao pé da nossa cama para agradecer ao Senhor por um dia. O que o Senhor quer de nós é primeiramente amor para com Ele e depois amor ao próximo. Mas esse amor que nós devemos mostrar para com Deus, não é só nós lembrarmos dele em nossas palavras, ou quando nós estivermos aqui na igreja, não. Esse amor nós devemos mostrar com uma vida cotidiana diante de Deus, uma vida de intimidade para com Deus. Por quê? Porque através disso é que nós vamos procurar mais investir a nossa vida, o nosso tempo na obra do Senhor. E é isso com que fará com que nós venhamos gastarmos e nos desgastarmos na obra do Senhor, sem ser um fardo para as nossas vidas. E a partir daí é que nós vemos que o fato de Jesus então ter lavado os pés dos discípulos, demonstra ao mesmo tempo que mesmo os discípulos não entendendo tudo aquilo que estava acontecendo ali, aquele ato de santa ceia, lavar os pés deles, e Jesus depois ainda dizer que há um traidor entre eles, eles estavam totalmente perdidos. Mas era como se Jesus estivesse assim: olha, mesmo diante de tudo isso, eu ainda amo vocês, eu estou perdoando vocês. Pedro, você vai me negar, mas olha, eu te amo. Judas, ele não falou o nome de Judas, né? Mas ele poderia, Judas vai me trair, mas eu já te perdoo, Judas, eu te amo. Depois, se você me trair, mesmo você me pedindo perdão, você tem a salvação. Por quê? Porque é um amor inestimável, inesgotável que Deus tem para as nossas vidas. E nós não correspondemos a isso. Parece que nós correspondemos, mas nós não correspondemos. Então, o amor de Jesus, ele não é um amor romântico, como de um casal, entre o marido e a esposa e o marido. Mas ele é um amor sacrificial. O amor de Jesus, ele é um amor que foi com muito suor, com gotas de sangue. Foi um amor sofrido, com muito sacrifício. Mas foi um amor que ele deu a sua vida por mim e por você, que transcende o nosso conhecimento, transcende aquilo que nós imaginamos ou pensamos. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mensurar o amor de Jesus para as nossas vidas. Tudo isso que eu falo aqui parece até que vocês já sabem, sim, vocês já sabem. Só que é algo tão pequeno diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Aquilo que nós vamos alcançar, a nossa salvação, é muito superior a tudo aquilo que nós, às vezes, temos nas nossas vidas. Na nossa vida, quem sabe, neste ano de 2025, nós guardamos mágoas de algumas pessoas. Nós não perdoamos como deveríamos perdoar. Quem sabe nós mesmos magoamos outras pessoas e não pedimos perdão. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de perdoar. Nós temos dificuldade em servir uns aos outros. E antes de você amar, você deve servir ao outro. Antes de você perdoar, você deve perdoar primeiro. Antes de você amar, você deve amar primeiro aquela pessoa. Porque foi isso que Deus fez por nós.
Antes mesmo de nós nascermos, Deus já sabia que nós estaríamos aqui hoje, dezembro de 2025, nesta manhã, celebrando o nome do Filho dele que morreu lá na cruz por mim e por você. E entendendo que obedecer a Ele e amar a Ele é muito melhor do que sofrermos neste mundo. Porque quando nós obedecemos a Deus e nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que se passa nesse mundo, irmãos, é tão pequeno, é tão ínfimo, é tão assim passageiro, que o mundo parece que fica banal. Tudo que acontece é banal. Eu vejo lá na nossa igreja, lá na nossa cidade, e outros lugares do Brasil, o Brasil vive uma situação, enfim, política e econômica, que eu creio que vocês acompanham, que é só Jesus na causa. E eu vejo às vezes pessoas que não são crentes reclamando: o país está em dificuldade, está tudo difícil, as coisas parece que não estão andando e tal, e aquela coisa toda, as taxas de juros muito altas, né? E aí eu olho lá na igreja assim, os irmãos, né? E parece que eu estou até em outro país, porque aqui na igreja não tem ninguém reclamando, rapaz, que incrível. Eu acho que esse povo está, né? Desde os irmãos mais simples aos irmãos que têm mais condições na igreja, todos muito bem, estão trabalhando, outros têm a sua empresa, têm os seus negócios, o dinheiro está entrando, outro trocou de carro, outro fez não sei o quê, e vai, e viaja. Como que pode isso, né? O país todo um colapso, aquela loucura. Mas por quê? Porque estão vivendo os desígnios e os propósitos de Deus. Afinal de contas, nós não somos desta terra. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos passageiros nesta terra. Então o mundo, como se diz por aí, lá no Brasil, né? O mundo pode estar pegando fogo, mas nós estamos caminhando e cantando e se alegrando, porque nós estamos indo para o céu, para lá cearmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então Jesus nessa ceia ele diz: façam isto em memória de mim. Não apenas comer o pão e beber o cálice, mas amar como eu amei. Então seguir os passos de Jesus é ainda nós vivermos com propósito de cruz. Então falei, obedecermos, amar e também vivermos um propósito de cruz. Mas o que seria isso? Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 43, diz que Jesus vivia para cumprir a missão do Pai. Lembra que eu falei, imaginando Deus chamando Jesus e falando: você vai ter que ir, não vai ter jeito, você vai lá, vai morrer por aquele povo, até porque já era uma profecia, não tinha como Jesus falar que não ia, porque ele não ia desobedecer o Pai dele, né? Imagine só Jesus: não vou não, meu filho, você vai querer que eu te chute daqui, né? Mas não, né? Então, Jesus obedeceu ao seu Pai, e ele estava cumprindo esse desígnio, ele estava cumprindo este propósito. Por que isso? Porque lá em 1 Coríntios 11, 26, o apóstolo Paulo, quando deixa, até nós lemos na nossa ceia, ele diz assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E nós lemos esse versículo, nós falamos desse versículo só na ceia. Mas esse versículo, ele é linkado lá em João 3,16. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, não tem como falar de Evangelho sem falar de cruz. Não tem como nós falarmos do Evangelho sem nós falarmos da morte do Senhor Jesus. Isso significa que eu tenho que falar de Jesus por onde eu passar. Por onde eu passar, até no banheiro. Abidiel, que negócio que é esse aqui? Não chama banheiro, como é que chama? Casa de banho, né? Até na casa de banho. Mas Abidiel, que loucura, você já fez isso? Não fiz, não vou mentir, né? Mas eu conheço quem fez, a minha avó. A minha avó agora, ela está praticamente mais de cama, né? Está com seus quase 80 anos de idade, está bem fraquinha. E uma vez viajando com meus pais e meus avós, e aí a gente foi entrar no restaurante, que ela queria usar a casa de banho, e entramos lá, tal, e fomos todos pro carro, e passa, e vai. Meu avô: cadê essa Laura? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí falou pra minha mãe: vai lá ver se aconteceu alguma coisa, né? Porque não é possível, né? O que está acontecendo que demora tanto? Será que ela está passando mal? Aí chegou lá, ela estava dentro da casa de banho, né? Conversando com uma senhora lá, falando
de Jesus. Falando de Jesus, né? Aí meu avô, como meu avô ia brigar com ela? Não tinha como, né? Tá falando de Jesus, não pode, né? Mas é exatamente esse o propósito que nós devemos ter. Às vezes, até quero trazer aqui, já linkando, trazer um abraço ao nosso pastor Adão, ali de Itajaí, e ele tem isso com ele, e ele conta muito esses testemunhos, que às vezes o lugar que Deus nos leva ou permite que nós estejamos, é porque Ele quer que nós falamos do amor dEle, Ele quer que nós falamos do Filho dEle lá, né? E a esposa dele foi fazer uns exames, passou por um procedimento lá, e foi fazer uns exames e tal, e ele pegou e virou pro médico assim, ó, Jesus te ama, tá? Jesus te ama, tá? Diz que o médico começou a chorar lá. O médico começou a chorar, ele começou a falar de Jesus para esse médico, orou pelo médico, depois já orou por outra pessoa lá que estava doente, e foi e tal. E eu falei, rapaz do céu, como é que ele é pastor? Parece uma coisa simples, né? Só que quando a gente está atordoado, a gente está no problema, no olho do furacão, você lembrar que você tem que falar de uma outra pessoa que sequer dá para ver aos olhos humanos, é você ter muita intimidade com Deus, é você ter um amor assim incomparável. Eu estou passando esse problema aqui, mas esse problema para o meu amigo Jesus não é nada. Quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu por mim. Você, Ele te ama, sabia? Ah, é? Conta mais. Aí, né? Principalmente aqui na Europa, né? Aqui eu creio que seja mais difícil ainda de fazer isso, né? Mas é isso que nós devemos ter. É esse sentimento que nós devemos ter. Às vezes vai ser difícil fazer isso, mas procure fazer. Lá no trabalho, a pessoa está angustiada, está triste, está batida, está nervosa, está estressada. Meu amigo, vem cá, deixa eu te falar. Você sabia que Jesus te ama, rapaz? Ele ama você, Ele morreu por mim, por você, Ele te ama. E aquilo ali às vezes vai desmontar a pessoa, o Espírito Santo vai entrar lá na alma dela, e você vai lotar essa igreja aqui, pastor, de pessoas, de almas para o reino de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Por quê? Jesus, ele não vivia de improviso. Ele tinha clara a sua missão. Ele sabia que ele tinha que o quê? Revelar o Pai e salvar a humanidade. Esse era o propósito dele. Então, se nós olharmos todos os milagres de Jesus, todos eles faziam isso. Deixavam claro que ele era o Filho de Deus, então deixava claro que Deus existia, ele estava glorificando o nome do Pai, mas que tinha um propósito, ele sempre tinha um caminho para ir. E aquele caminho estava levando para o caminho da cruz. Por isso que tinha uma multidão seguindo ele. Por quê? Porque ele criou aquele desejo, aquele ímpeto daquela multidão seguir a Jesus, porque tinha um propósito de cruz ao final. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida espiritual. Na nossa vida, nós também devemos ter um propósito atrelado aos passos de Deus, para que nós sigamos aquilo que Ele tem para nós. Às vezes, aquele bloqueio, aquela porta, aquilo que dá falta, sabe aquele detalhezinho, aquele passo para chegar naquela bênção que você tanto quer, que você falou, rapaz, o mês do ano 2005 está acabando, falta poucos dias, eu acho que não vai acontecer. Aquela duvidazinha, sabe? Ela vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você cumpra o teu propósito, o propósito dEle. E às vezes você está aí, ó, de braço cruzado. Ah, mas eu não vou participar das irmãs, não. Ah, não. Eu não tenho tempo. Ah, eu não vou participar dos jovens, não. Ah, não, ó. Eu não vou. Tem escola dominical, né? Eu não vou na escola dominical, não. Ah, deixa esse negócio aí. Cansado. Vou fora, né? Ah, eu não vou no culto de doutrina. Oração? Não sabe nem o que é oração, sabe? Né? Mas eu estou falando isso porque acontece comigo também. A gente deixa de lado às vezes isso. Porque nós achamos que a nossa prioridade é as coisas deste mundo, e não é. A nossa prioridade deve ser as coisas de Deus. A nossa prioridade deve ser as coisas espirituais. Acontece sim momentos e tempos em que nós não conseguimos mesmo vir à igreja, participar às vezes do grupo, das coisas, porque às vezes estamos empenhados em algo que Deus nos proporcionou viver. Faz parte, acontece. Mas, se está ardendo no teu coração, o pastor falou contigo, Deus está te incomodando, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não.
tua bênção está para chegar, você vai perder. Por quê? Porque Deus, Ele é contigo. Aí vem, será que Jesus faria isso que estou prestes a fazer? Ou será que Jesus sairia correndo, pegaria a cruz, deixaria a cruz de lado e falou, quer saber esse povo que se vira? Ou você está achando que Jesus não tinha esse poder? Jesus lá no Getsêmani, se Ele quisesse, Ele pedia, olha, quero agora uma legião de anjos aqui para me salvar, me guardar, eu não vou morrer por Senhor ninguém, não vou morrer por ninguém. Ninguém quer saber de mim, aqueles sacerdotes, aquele povo lá do templo. Eu estou aqui para quê? Pelo amor de Deus, mas não. Ele orou, angustiado, sofrendo ali, suando gotas de sangue, quem sabe pressão a todo vapor, quase para dar um infarto, um trem nele, mas ele se manteve ali firme. Por quê? Porque ele sabia que o propósito da cruz é muito maior do que isso. Não é só salvação, mas é quebrar os grilhões, as correntes do inferno, é derrubar o inimigo das nossas almas e mostrar que sim, ainda existe um Deus que não abandona e não esquece os seus. É para mostrar para a humanidade que sim, ei, humanidade, mesmo com toda esta bandeja, mesmo com tudo que o inimigo oferece, eu vou mostrar que tem um que vai morrer por mim e por você. Tem um que vai sofrer sim, vai morrer, mas é por amor e obediência ao Pai. Então tudo que nós formos fazer, nós devemos nos perguntar, Jesus faria isso? Isso iria glorificar o nome de Deus? Está alinhado aos propósitos de Deus? Se a resposta for não, em alguma dessas perguntas, é porque realmente não é de Deus. É porque realmente não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Um pouco antes do presbítero Marcelo e Manquênia mudarem para Portugal, nós morávamos ali, eu e minha esposa, nós morávamos no estado de São Paulo, e ardeu no meu coração de nós mudarmos para Santa Catarina, e que eu fui visitar um cliente lá, quando eu retornei, e falei, olha, nós vamos mudar para lá. Aí até meu sogro tirou sarro de mim, que falou, rapaz, aonde você vai, você quer mudar? Meu Deus do céu. Eu tinha ido para Vitória, Espírito Santo, brinquei, né, falei, vou mudar para lá. Meu cunhado brincou comigo, falou, rapaz, não vai visitar Portugal lá não, e vai inventar de ficar por lá, né. Mas, e aí eu falei, não, mas é sério, dessa vez eu tô falando sério, eu quero mudar para Santa Catarina e tal. Só que na verdade eu não falei para eles, né, eu falei só para minha esposa. E aí ela virou para mim assim e falou assim, tá bom, vamos, já que você quer isso, vamos orar, se for de Deus, a gente tinha uma casa lá, falou, se for de Deus, a gente vai vender essa casa, a gente tem um mês para vender essa casa, se a gente vender essa casa, aí a gente vai para Santa Catarina. Aí eu gosto de vender, né? Falei, vender é comigo mesmo. Deus não vai impedir de eu vender não, porque eu sou bom para vender. Léo, pensei comigo na hora, né? Aí eu falei, não, ela tá certa. A gente começou a orar e tal. E aí umas três, 4 pessoas visitaram lá. Aí ela falou assim, eu não quero mais ninguém aqui em casa não. Porque fica essa visitação aqui, ninguém quer nada, ninguém compra, e fica, olha, tudo. E eu não gosto disso não. Falei, tá bom. Eu falei, só tem um problema, tem mais um casal que vai vir hoje. Pelo amor de Deus. Aí esse casal foi lá visitar, a mulher pisou na garagem, ela não olhou a casa, ela não entrou na casa, ela pisou na garagem, ela virou pro marido dela e falou assim, é essa casa que eu quero. Aí eu virei pra minha esposa assim e falei, acho que essa mulher aí é meio, né? O que está acontecendo, né? Aí eles entraram na casa, enfim, irmãos, ela se apaixonou pela casa, falou que a casa era aquela e tal, que era a casa dos sonhos dela e não sei o que, tal. Eu falei, tá bom, então tá. Quando foi no outro dia, meio-dia, assinamos um contrato, ela pagou e tal. Aí eu virei pra minha esposa e falei, e aí? Agora eu vou mudar, né? Então, mas por que isso? Porque nós oramos e pedimos para Deus confirmar este propósito. Quando nós fazemos isso, tudo na nossa vida passa a ser leve, passa a ser tranquilo. Mas e se a resposta de Deus for não? Se a resposta de Deus for não, creia que Deus, Ele tem algo muito melhor para você. Talvez não naquele momento, não naquele tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele sim vai ter algo melhor para nós. Então, já concluindo a nossa mensagem, seguir a Jesus é nós então obedecermos,
amarmos a Ele, vivermos a nossa vida com propósito, e não é só um compromisso de domingo de Santa Ceia, mas nós entendermos que nós podemos ceiar com Cristo todos os dias. O que nós fazemos aqui é uma simbologia em memória do amor de Cristo. Nós relembramos em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Mas eu posso ceiar com Cristo todos os dias quando eu dobro o meu joelho, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu jejuo, quando eu me consagro diante de Deus. Isso demonstra que eu tenho um compromisso com Ele. Amanhã, segunda-feira, desculpa, eu estou de férias, né? Mas vocês vão acordar cedo e vão trabalhar. Rapaz, eu vou mudar para Portugal mesmo. Amanhã é feriado, coisa boa, rapaz. É? Então, na terça-feira, vocês vão acordar e todo mundo vai... Aí vai trabalhar. Acho que eu vou ficar dormindo, porque eu vou estar no fuso, né? Mas, isso é o quê? Um compromisso, né? Você vai faltar no trabalho quando o quê? Você está enfermo, às vezes não dá, chegou um parente, chegou alguém, ocorreu um imprevisto, não dá para ir trabalhar. Mas, do contrário, você vai. Por quê? Senão você não, no mês seguinte você não recebe. Aqui paga até dia 20, né? Eu já estou acompanhando dia 20, o Marcelo, eu já estou dia 30? Pois é. Então, você recebe ali até o dia 30 o teu salário. Se você faltou, vai ser descontado. Deus, ele vai descontar de você? Não vai. Aí é que tá. Tá vendo como Deus não é patrão, ele é pai? Ele não vai descontar de você. Mas ele vai segurar a bênção. Você tá lá para receber a bênção, tá lá. Falta 1 dia e 2 horas. E você não orou as 2 horas que precisava para alcançar o dia, a vitória. Aí, isso é coisa minha, tá? Aí Deus, olha, aí chega o Espírito Santo, que o Espírito Santo é advogado também. Senhor, é o seguinte, rapaz, assim, o Abdiel, ele só procurou trabalhar, tal, mas assim, ele foi trabalhando, mas de vez em quando ele orava assim, né? Senhor, abençoa, tal, não sei o que, tal. Então ele orou. Aí vem Jesus, que é advogado também. Pai, dá uma chance aí, dá uma oportunidade para ele. Né? Vai segurar a bênção. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque se eu der agora essa bênção para ele, ele vai achar que as coisas é muito fácil. Ele vai achar que ele não precisa orar do jeito que ele orava antes. Então eu não vou, não adianta. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês são advogados, mas eu sou o juiz, eu que mando aqui. Então, o negócio aqui é diferente, né? E é assim que Deus faz, né? Então, o que custa nós termos esse compromisso com Deus, né? Até antes de eu vir para cá, estava conversando com meu pai falando de um pastor, que esse pastor diz que ele ora 4 horas por dia, seguido assim. Falei, rapaz do céu, coisa boa, né? E realmente, se for ver, a gente tem que doar pelo menos 4 horas do nosso dia para orar, né? Porque seria 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora à noite, já dão 3. E 1 hora na madrugada, né? É o mínimo, né? Mas às vezes a gente não faz isso. Mas se a gente fizer pelo menos igual o Daniel e orar 3 vezes ao dia, com certeza Deus, ele vai estar presente nas nossas vidas. Então, durante essa semana e esse mês, antes de qualquer decisão, pergunte, o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria se estivesse trilhando os mesmos problemas que eu, a mesma situação que eu? Será que ele tomaria esta decisão ou não? Vamos colocar de pé. Vou orar por você. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para te agradecer por mais este culto, por mais esta palavra que o Senhor tem falado conosco, Pai. Sabemos, Senhor, meu Deus, que muitas das vezes, Pai, é difícil obedecer a Tua palavra, te obedecer. Senhor, muitas das vezes nós, como seres humanos, somos tão frios e deixamos, Senhor, de entender o quão grande é o Teu amor pelas nossas vidas. Mas, Pai, venha colocar amor em nossos corações para com a Tua obra, para com os Teus desígnios, os Teus propósitos. Que a partir de hoje, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos venham entender qual é realmente o Teu propósito, aquilo que o Senhor tem preparado para os Teus filhos, Senhor. Que eles venham, Senhor, meu Pai, se dedicar mais na Tua igreja, na Tua obra, lá no trabalho,
lá na família, no casamento, Senhor, com os filhos, com a esposa, com o marido. Ah, Senhor, meu Pai, em tudo aquilo que eles forem fazer, que a Tua boa mão venha estar presente, mas que eles não deixem de lado, Senhor, a Tua presença, Pai. E assim, Senhor, continua falando conosco ainda neste culto, para honra e glória e louvor do Teu nome, te agradecemos. Amém.